Seth fala a eterna validade da alma. Estudo comentado, seção 560. Na seção 560, Seth aprofunda um dos temas centrais de sua obra, a natureza multidimensional da realidade e a forma limitada como os seres humanos compreendem Deus, a existência e a si mesmos. O texto começa explicando que a realidade física é apenas uma pequena parte da existência total. Segundo Seth, cada pessoa vive simultaneamente em muitos sistemas de realidade, inclusive não físicos. Nossos pensamentos, emoções e ideias não ficam presos apenas ao mundo material. Eles se manifestam em diversos níveis de existência. Porém, a maior parte das pessoas conhece apenas uma pequena fração de sua verdadeira identidade. A partir disso, Seth questiona a imagem tradicional de Deus criada pela humanidade. Ele afirma que os homens sempre imaginaram Deus à sua própria semelhança, uma figura masculina, poderosa e humana. Em épocas antigas, quando a sobrevivência exigia força e dureza, Deus era visto como cruel e autoritário, ou seja, a ideia de Deus refletia os medos, desejos e valores humanos de cada período histórico. Seth, então, propõe uma visão muito mais ampla. Para ele, Deus não é um ser supremo separado da criação, sentado acima do universo, observando tudo. Deus seria uma realidade criadora, infinitamente multidimensional, impossível de ser totalmente compreendida pela mente humana. Quando Seth diz que Deus é uma ideia, ele não quer dizer que Deus seja imaginário ou irreal. Pelo contrário, ele afirma que ideias possuem uma força criadora gigantesca. Como exemplo, ele explica que o nosso próprio corpo físico é resultado da ideia que temos de nós mesmos. Nossa identidade interior sustenta a nossa forma física. Assim, as ideias não são abstrações fracas. Elas são estruturas vivas, criativas e geradoras de realidade. Segundo Seth, Deus cria continuamente infinitas possibilidades de existência, não apenas um universo físico. Tudo o que existe faz parte dessa criação dinâmica. Não houve um começo absoluto, nem haverá um fim definitivo, porque tempo e linearidade são percepções limitadas da consciência humana. Ele também afirma que os seres humanos têm acesso a percepções mais amplas em sonhos, estados de transe e experiências interiores profundas. Nessas situações, a consciência consegue perceber, mesmo que parcialmente, outras dimensões da realidade que coexistem com o mundo físico. Depois, a sessão entra em um tema delicado e surpreendente, a figura de Cristo. Seth diz que o Cristo conhecido pela humanidade não corresponde exatamente à narrativa histórica tradicional. Segundo ele, a história de Cristo seria uma representação simbólica e psíquica extremamente poderosa. Ele afirma que 3 homens diferentes contribuíram para a formação da figura conhecida como Cristo e que suas histórias acabaram se misturando ao longo do tempo. Isso explicaria as contradições e discrepâncias existentes nos relatórios históricos e religiosos. Seth também diz que a crucificação não ocorreu fisicamente da forma como é ensinada, mas foi um evento psíquico de enorme impacto coletivo. Em outras palavras, foi uma experiência simbólica e espiritual que afetou profundamente a consciência humana. Os 12 discípulos, segundo essa interpretação, representariam aspectos da personalidade humana. Cristo simbolizaria o eu interior, a parte divina e profunda do ser. Já os discípulos representariam características ligadas ao ego e à experiência terrena. Judas, por exemplo, simbolizaria a parte humana que se prende excessivamente ao mundo material
e se afasta do eu espiritual. Assim, toda a narrativa cristã seria uma espécie de drama simbólico criado para ensinar verdades espirituais de maneira compreensível para a humanidade daquela época. Seth chama isso de uma parábola viva, um ensinamento representado através de personagens e acontecimentos. Ele ressalta que outras religiões também nasceram de dramas espirituais semelhantes, adaptados às culturas e necessidades de diferentes povos. O problema surgiu quando as pessoas passaram a interpretar essas histórias literalmente e a usar as diferenças religiosas para justificar guerras e divisões. Outro ponto importante da sessão é a relação entre sonhos e espiritualidade. Seth afirma que muitos dos símbolos religiosos e das imagens divinas foram inicialmente percebidos em estados de sonho e visão interior. Os sonhos seriam uma ponte entre a consciência física e dimensões mais profundas da realidade. Na parte final, Seth retorna ao tema de Deus. Ele afirma que Deus está presente em tudo, em homens, mulheres, animais, plantas e até nos menores aspectos da natureza. Nada existe separado da fonte criadora. Deus não é masculino nem feminino, nem possui uma personalidade humana limitada. Porém, ao mesmo tempo, está presente dentro de cada ser vivo. O eu interior ou alma, segundo Seth, é eterno e indestrutível. Ele participa diretamente da energia criadora de tudo que é, expressão usada por Seth para designar a realidade suprema. Por isso, cada ser humano também possui a capacidade de criar, transformar e participar ativamente da expansão da existência. A sessão termina reforçando uma ideia central do ensinamento de Seth. A criação é contínua, viva e multidimensional. O ser humano não é uma criatura pequena e separada de Deus, mas uma expressão direta dessa própria força criadora universal.